Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Edux para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre do ano de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, www.edux.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Edux e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. É importante ressaltar que, para uma melhor visualização da apresentação, é recomendável habilitar o modo tela cheia. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Eduardo Parente, CEO da Edux, e o senhor Rossano Marques Leandro, CFO e diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Bem-vindo à apresentação de resultados da Edux, referente ao ano de 2024 e o quarto trimestre do ano de 2024. 2024 é um ano que a gente tem um orgulho danado do que a gente fez. E aí eu acho que a gente tem três coisas que a gente vai passar para vocês ao longo dessa apresentação. Por que a gente tem tanto orgulho desse ano, né? Primeiro, a gente segue entregando num portfólio que a gente construiu muito robusto, que nos permite segurar a onda em momentos ruins, mas também alavancar e crescer muito em momentos bons. A gente segue entregando operacionalmente o potencial desse portfólio, que nos gerou resultados financeiros muito relevantes, tanto do ponto de vista de lucro líquido como de geração de caixa, e fizemos coisas muito boas com o dinheiro que a gente gerou nesse período, né? Então, olhando aqui no quadro, né, a gente cresceu o EBITDA ajustado do ano em 6%, tivemos uma expansão de margem que, de novo, tem um lado de disciplina nosso, que vocês conhecem, somos reconhecidos por isso, mas tem um lado também da qualidade do portfólio, né? No nosso portfólio, as linhas de serviço que mais crescem são as linhas de serviço de maior rentabilidade. Então, tem uma pressão para cima natural dentro do portfólio, né? Na hora que a gente olha esse conjunto de temas operacionais, né, a gente teve uma evolução importante dentro do quarto trimestre, geramos no ano mais de R$1 bilhão, R$1 bilhão e 300 milhões de reais em fluxo de caixa operacional. Mas mais importante que isso, né, dentro do segundo pedaço, né, a operação gerando, no segundo pedaço da discussão aqui, resultados financeiros muito fortes, né? Resultados financeiros que são uma evolução, ainda são tímidos perto do que a gente enxerga para frente, tímidos perto do que a gente falou com vocês no Edux Day que ia entregar, mas uma evolução muito relevante versus os últimos anos, em especial versus o ano passado. Na hora que a gente olha o nosso earnings per share, né, a gente saiu de 1,18 no ano passado para 1,73 esse ano, né? A gente tinha dado um guidance entre 1,60 e 2, né? Superamos bem esse guidance. Mesmo pegando o número de ações que a gente tinha na época do guidance, esse número aqui ainda fica em 1,65, então uma evolução de 342 milhões de reais para 480 milhões de reais no lucro líquido, 40% versus o ano passado. Tão importante ou mais importante que isso, uma evolução muito importante no fluxo de caixa para o acionista, né? A gente saindo aqui de 67 milhões no ano passado, quase 300 milhões a mais, 362 milhões de reais esse ano, né? Na hora que a gente pega isso, tanto esse 1,7 por ação, né? Estamos falando de 17% mais ou menos do preço das nossas ações de hoje, que foi gerado de lucro líquido. Do lado do fluxo de caixa, né? A gente está falando aqui de praticamente 12%, 13% do nosso market cap hoje em geração de fluxo de caixa para o acionista. E o que a gente fez com esse dinheiro? O que a gente começou a fazer com esse dinheiro, né? Primeiro,
segue a nossa trajetória rumo à desalavancagem, né? A gente fala muito sobre isso, nós queremos chegar em uma vez dívida líquida EBITDA no futuro próximo, mas no curto prazo, o que aconteceu aqui? Primeiro, vimos uma oportunidade muito relevante de recompra, fizemos um programa aqui dentro de 5 meses, recompramos 300 milhões de reais em ação, deu um pouquinho mais de 30 milhões de ações que recompradas. Cancelamos 15 milhões agora em março, mas já tínhamos cancelado 20 milhões em novembro, então cancelamos mais até do que o programa de recompra alcançou. Estamos propondo à Assembleia um pagamento de dividendos de 150 milhões de reais, né? Então um fluxo de dinheiro relevante voltando para o acionista nesse momento de juros altos, acho que isso é bastante importante. Do outro lado, temos aqui 2 aquisições, né? Newton Paiva é uma aquisição, o Rossano vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, é uma aquisição muito bem feita, muito selecionada, assim como a Edufor, né? Então, trouxemos 2 aquisições relativamente pequenas, mas com grande importância para o nosso portfólio. Por último, a nossa expansão em medicina, né? São 474 vagas a mais, praticamente aumentamos em 1/3 o tamanho da nossa disponibilidade de vagas, praticamente sem gastar dinheiro, né? Isso é uma tradição nossa na medicina, a gente foi muito forte nos Mais Médicos 1 e Mais Médicos 2, entregamos nossos compromissos não só com o governo, como com as prefeituras e com os alunos, o que nos dá disparado, né, a maior taxa de aproveitamento de vagas adicionais. Então, dessas 474 vagas, praticamente 360 vieram de expansões de operações que a gente já tinha por o custo do CAPEX que a gente precisa para fazer essa expansão. As outras vieram da aquisição da Edufor, né? Então, de novo, operação muito robusta, de um portfólio muito bom, que tem uma rentabilidade boa e crescente, né, gerando resultados tanto do lucro líquido como do fluxo de caixa para o acionista e o operacional também muito relevante, com um crescimento muito relevante ano passado, em linha com o que a gente falou para vocês no Indux Day, que a gente já está entregando, e boas alocações de capital. Então vamos começar aqui, entrando no operacional, falando sobre Idomed. Bom, gente, falando sobre Idomed, né, e aí vocês vão reparar aqui que a gente falava de premium, né, mas muita gente falava com a gente, poxa, a gente queria ter uma visibilidade maior do que é o Idomed, do que é o IBMEC, e a gente resolveu passar a divulgar isso separado. Quem acompanhava o premium todo junto lá no release, você vai achar essa linha, mas aqui na apresentação a gente preferiu separar os dois, né? E aí no Idomed, de novo, um crescimento muito forte, né, desde sempre, acho que aqui tem um crescimento de 2 dígitos, tanto na receita líquida, como no EBITDA, como na base total de alunos, né? A receita crescendo 16%, o EBITDA do ano crescendo 23%, mas acho que aqui a notícia principal desse lado do EBITDA é a retomada da margem de 50%, que é a que a gente tinha antes de 2023 e é a que a gente espera ver sendo replicada para frente, né? Base de alunos segue crescendo, né? É importante lembrar vocês, né, que a gente tem aqui a gente tem uma medicina relativamente jovem, né? Como acabei de falar, 1/3 das nossas vagas entraram para o grupo nesse ano, né? Então, na hora que a gente tem 1/3 das vagas entrando, é o calor, né? Vai chegar o 2º ano, o 3º ano e vai continuar entrando gente, ninguém vai se formar. Então, um crescimento natural contratado que a gente tem aqui dentro, né? Isso vale para as 474 vagas, mas também vale para várias das vagas que a gente tinha anteriormente. Então, esse crescimento de 14% aqui, chegando na graduação a 9,6 mil alunos, né? E aí isso aqui é o grande motor de crescimento aqui da medicina. Um ticket que a gente tem um pouquinho maior do que a inflação aqui. A renovação, tanto aqui como no IBMEC, anda aqui 95, 96, 97, varia um pouquinho para cá, um pouquinho para lá por período. E acho que o highlight é o que eu já mencionei anteriormente, nessas 474 novas vagas, de novo, adquiridas a custo muito baixo para a gente, que nos permitem um crescimento contratado para frente. Nas próximas semanas vão ter novidades aí dos Mais Médicos 3, a gente está super animado com o processo, acho que a fase de qualificação ocorreu muito dentro do que a gente tinha planejado e a gente está animado de voltar aqui para vocês e contar coisas para frente que tem por vir nisso. Então, Idomed maturando, expandindo vagas, tivemos aquisição importante, um crescimento contratado de margem muito alta, né, nisso que é o carro-chefe da nossa expansão nesse momento. Vamos olhar o IBMEC juntos, gente. O IBMEC, a gente, de novo, estava escondido ali dentro do Prima, uma operação que acho que muita gente, na hora que olha, mesmo dentro de casa, toma um susto na hora que vê o tamanho de 126 milhões de EBITDA que o IBMEC gerou aqui no ano passado. Tem um crescimento importante, aqui tem um pouquinho de laranja com banana no quarto tri, que ano passado a gente fez algumas mudanças, acho que
O relevante é na hora que a gente olha o todo, esse 40% de margem que a gente está enxergando aqui, esses 126 milhões de EBITDA, isso é a realidade do IBMEC. É isso que a gente vê, a gente tem um crescimento, vocês veem ali embaixo, né, 9% na graduação, 40% no total, aí tem um crescimento muito importante acontecendo, tanto no IBMEC Faria Lima, como no IBMEC em Brasília, o IBMEC no Rio tem uma evolução importante também, os tickets, como sempre, evoluindo ali um pouco acima da inflação, e a renovação, um pouco como eu falei no Idomed lá, né? É 95, 96, 97, pequenas variações temporais em torno disso. Então, é uma operação muito importante para a gente, não só ela operação isolada, mas tem uma operação que nos ajuda muito no portfólio como um todo, né? Na hora que você pega o conhecimento, a ciência, a academia que é gerada dentro do IBMEC, isso é passado através do Insigne para todo o nosso sistema, né? Então, uma operação que tem uma importância muito grande dentro do nosso portfólio, não só pela rentabilidade, como vocês estão vendo aqui, mas também por encaixar muito bem nessa excelência acadêmica que a gente gera no grupo como um todo. Bom, gente, vamos falar aqui um pouquinho do digital. O digital teve um ano duro, um ano muito parecido com 2022, um ano que a gente viu pouca elasticidade a preço, né? E quando a gente vê pouca elasticidade a preço, a gente prefere aumentar preços para construir um ano seguinte melhor, né, que foi exatamente o que aconteceu em 22. 22 veio 23, né, então 23 foi um ano que voltou a elasticidade, a gente trabalhou com preços menores, tivemos captações muito boas, né? E aí 24 tem o efeito duplo disso, né? Um ano muito bom de 23 que acaba gerando uma PDD maior e um repasse maior, especialmente no primeiro semestre. A gente trouxe a tabela para falar sobre isso, né? A gente falou, calma, no segundo semestre a gente vai retomar a rentabilidade que a gente tinha, que é o que de fato aconteceu. E também um ano de pouca elasticidade, que a gente preferiu trabalhar com preços maiores, né? Então, o reflexo em 24 tem uma combinação, né? Assim como 23 deu tudo certo, né? A captação vindo muito forte, preço de 22 vindo mais altos, né? PDD, nível de PDD e repasses menores. Em 24 aconteceu o contrário, né? Você herda preços de 23 menores do que preços médios de 23 menores, você herda uma PDD maior, você herda um repasse maior. E a coisa começou a retornar à realidade, né, a normalidade aqui no segundo semestre, né? Então, quando a gente olha um ano que a gente andou de lado na receita, tivemos uma perda de EBITDA, mas nota que está concentrada nos primeiros 3 trimestres, o quarto já tem uma retomada acontecendo aqui, e uma base que andou de lado aqui com uma certa perda de preço, né, que a gente sempre vinha falando sobre isso, como um reflexo de preços menores praticados em 23, né? Renovação, de novo, renovação de trimestre par é esse o patamar, né? A gente, óbvio que é uma evolução bacana, ter 2,4 pontos a mais, mas isso depende muito de captações maiores ou melhores para frente. E uma captação que é uma queda versus 2023, mas lembrando que nós estamos praticando os preços maiores que a gente vinha praticando anteriormente, né? M7 maiores, né? Preço de médio prazo maior para os alunos. E, de novo, isso aqui já é uma queda menor do que a gente teve nos outros trimestres, né? Então, a gente olhando para frente, está animado com o que vem com o EAD. Eu acho que essa curva que a gente está vendo agora, e acho que não é só a gente, tem um pouco de mercado, né? Talvez a gente seja um pouco mais rígido nessa questão de preço do que o resto do mercado, mas o mercado como um todo está sentindo isso. A gente entende isso como uma coisa temporária, não é uma coisa que nos preocupa, dado mais de 30 milhões de brasileiros que têm o ensino médio completo e não têm o ensino superior e poder se beneficiar muito disso, e são clientes típicos do EAD. Eu acho que isso aqui não é de jeito nenhum uma preocupação para frente, acho que é um momento que a gente está enfrentando, como já houve outros no passado, né? Estamos animados com o que vem pela frente. Vamos falar do presencial. Presencial. Gente, presencial, de novo, teve um aumento de base, né? Acho que o grande highlight que a gente tem aqui, um aumento de base versus o ano anterior, né? Acho que a gente vinha ano atrás ano aqui mostrando decréscimos de base, esse ano foi o primeiro ano que a gente trouxe aumento de base. Tem um movimento importante aqui, que é a gente está levando os semipresenciais para o polo. Quando você leva o semipresencial para o polo, e a gente nunca tinha feito isso antes, a gente está aumentando muito a capilaridade dessa oferta, né? E isso está sendo muito bom para a gente. Nosso semi era restrito ao campus antes, e agora tem uma expansão muito forte acontecendo fora dos nossos campos. De uma forma geral, estamos conseguindo aqui andar de lado, estamos conseguindo, e aí tanto em termos de receita como em termos de EBITDA. Esse quarto trimestre não é uma questão que preocupa, acho que a gente teve fatores extraordinários, tanto no quarto trimestre do ano passado que ajudaram, como no quarto trimestre de 2024 que atrapalharam. Então, isso não é uma comparação justa aqui, né? Essa margem andando de lado, 22, 21,
Com preços, de novo, acho que já explicou isso anteriormente, mas achei importante trazer esse gráfico aqui de volta, né? A gente tem preços pré-pandemia maiores do que os preços da pandemia. Esse verde escuro que tem ali embaixo no gráfico aqui, ele vai diminuindo, enquanto ele vai diminuindo, ele tem uma pressão de preço para baixo. Na hora que esses alunos terminam de se formar, eu tenho o preço da pandemia, que é o aumento dos alunos que estão aqui, e o ticket dos alunos que estão entrando após a pandemia é maior do que os tickets dos alunos que entraram durante a pandemia. Então, é uma questão de tempo da gente estar resistindo a essa pressão para baixo desse preço desses alunos que estão se formando, a gente tem uma pressão para cima, né, da gente ter alunos pós-pandemia com preços maiores que o mundo pandemia. Renovação, de novo, muito parecido, né? 81, 82, 83, esse é o número que tem variado, não tem grandes relevâncias aqui também. Tá? Vou passar para o Rossano para falar para vocês da parte financeira do nosso resultado, já eu volto. Gente. Obrigado, Eduardo. Seguimos então para o slide de receita líquida. A gente vê o crescimento do negócio de 4% ano contra ano, com destaques, obviamente, para os nossos negócios premium, como o Eduardo falou, tanto o IBMEC quanto o IDOMED. Vamos destacar aqui o aumento da participação neles do total, 3 pontos percentuais a mais nesse trimestre nesse ano versus o ano passado. Então, um aumento significativo dos dois negócios nossos que têm maior margem. Vocês vão ver que isso, na proporção do EBITDA, fica ainda mais relevante. Né? Podemos seguir? Custo de despesas, como vocês sabem, foi um grande foco nosso nesse segundo semestre. A gente vem trabalhando diversas linhas. Além disso, tinham linhas que a gente já sabia que tinham uma consequência de redução, dado os fenômenos que vinham acontecendo na receita nos semestres anteriores. Então, como o Eduardo falou, a gente entrou o semestre com um gasto de repasse para polos, que aparece aqui na linha de custos, muito alto, dada a fortíssima captação de 23, e como vocês já sabem, a gente tem um efeito retardado desse impacto do repasse, os polos são remunerados sempre pelo resultado da captação do semestre anterior, então a gente entrou no primeiro semestre de 24 com um volume muito alto de repasse, a gente estava indicando que isso seria corrigido no segundo semestre de 24, voltando aos patamares normais, e a gente finaliza, como a gente falou, com uma queda relevante de custos, parte dela relevante nesse repasse a polos. Também VM, a gente vinha comentando que a gente ia voltar à estratégia do ano passado, de estar com um percentual da receita muito semelhante ao que a gente vinha fazendo. Estamos entregando isso, a gente vai ver no slide específico lá que todas as indicações que a gente deu de estrutura de custos foram acontecendo ao longo dos trimestres, foi a mesma coisa no terceiro TRI, está acontecendo agora de novo no quarto trimestre. PDD também caindo como percentual da ROL, tanto por todas as iniciativas que a gente vem fazendo de melhor recuperação, de melhoria nos processos de cobrança, melhoria nas negociações de dívidas dos nossos alunos, e também pelo efeito da menor captação que aconteceu ao longo de 24, reduz a participação do DIS, que é a nossa receita de mais longo prazo, melhorando o perfil de PDD como consequência. O aluguel, que há muito tempo vem sendo uma forma de eficiência que o nosso negócio vem buscando, também caindo aqui como proporção da ROL dentro do trimestre, mais uma dos movimentos de eficiência junto também com o G&A e outras despesas. Podemos seguir. E aqui a gente vê como resultado o EBITDA crescendo 15% aqui no trimestre. De novo, destaque, como eu vinha falando, tanto para o IBMEC quanto para o IDOMED, mas o digital, como o Eduardo bem apresentou no nosso slide, recuperando a margem que tinha perdido ao longo do primeiro semestre, principalmente pelos fatores que eu mencionei no slide anterior. E o presencial parte aqui no trimestre com uma diferença de gastos em terceiro e quarto TRI, tanto em 2023 e 2024. A referência mais forte nossa é a margem do presencial no TRI, com uma pequena queda de 22% para 21%, e a gente espera uma estabilização dessa margem a partir desse trimestre. Podemos seguir? Entrando aqui então no slide de lucro líquido, certamente o número que foi o maior foco nosso ao longo do ano, a gente falou lá no Edux Day que essa passaria a ser prioridade da companhia, para onde a gente mais olharia, tanto o lucro líquido quanto o caixa. Então a gente fica muito feliz de chegar agora no final do ano entregando o guidance que foi combinado com o mercado lá no segundo trimestre desse ano. A gente atingindo um lucro por ação de 1,73, isso considerando as ações reais que a gente está finalizando ex-tesouraria no final do ano. Mesmo se a gente fizesse o ajuste pelo número de ações do momento do Edux Day, seria 1,65, também ficando dentro do guidance que foi dado ao mercado. Esse grande crescimento de lucro de 138 milhões de um ano para outro, muito beneficiado pela alavancagem operacional do negócio, como a gente vinha falando, né? O crescimento do EBITDA desce basicamente direto para crescimento do lucro líquido. A gente pode ver aqui na abertura que a gente fez do quarto trimestre, como um incremento de 50 milhões no EBITDA desce para o lucro líquido e faz um crescimento de 433%
do lucro líquido no trimestre. Ele também foi beneficiado pela melhoria de resultado financeiro e uma virada simbólica que o D&A pela primeira vez, depreciação pela primeira vez, começando a ter um efeito positivo, né? A gente vinha comentando que a nossa curva de CAPEX já tinha virado, a gente vinha reduzindo o nosso CAPEX, não só como percentual da receita, mas também nominalmente. Isso demorava um pouco mais a chegar na depreciação, isso agora está aparecendo na depreciação, e é assim que a gente projeta isso olhando para frente. Então, essas são as três principais alavancas que estão levando essa composição do lucro, mais uma vez, que entregou o guidance que a gente prometeu no Edux Day. Podemos passar para o próximo. Chegamos, então, em outro slide super importante na nossa apresentação, o número mestre nosso. A gente falou de lucro, mas o foco final da organização sempre é geração de caixa. Esse é um negócio que tem a capacidade de ser um grande gerador de caixa futuro. A gente está montando a organização para isso. E a gente chega ao número de 362 milhões de reais de geração de fluxo de caixa do acionista, isso depois de CAPEX, depois de resultado financeiro. Um número super forte que a gente vê com perspectiva ainda mais positiva para o ano que vem. Isso foi reforçado no resultado do quarto trimestre, um resultado de 51 milhões de reais, um resultado positivo, acima da expectativa do mercado de forma geral. Muito apoiado com a variação positiva do capital de giro, com o CAPEX na linha do que a gente vinha falando, menor, principalmente como percentual da receita, uma melhoria do resultado financeiro ao longo do ano, tem um deslocamento de tempo ali no terceiro trimestre, quarto trimestre, que tornou ele um pouco mais parecido, mas no ano um grande ganho ali do resultado financeiro, colaborando para esse número fortíssimo de 362 milhões de reais. Só parando um pouco no capital de giro, as duas principais linhas, né, o recebíveis ajudado pelas nossas melhorias no processo de recuperação, que vem sendo constantes, entregando essa melhoria do perfil do contas a receber de forma geral. E o segundo ponto do contas a pagar. Foi um número que foi pontualmente negativo, tanto no quarto trimestre de 2024, de 23, quanto no primeiro trimestre de 24, uma concentração maior de pagamentos. A gente foi renegociando contratos, buscando alongamento de prazo de pagamento ao longo do ano. Isso reflete positivamente aqui e a gente acredita que isso é uma mudança estrutural. Então, a gente entra, na verdade, entra em 2025 com um perfil de comparação com o primeiro semestre de 24 super positivo praticamente em todas as linhas. Então, a gente está muito confiante que o primeiro semestre de 25, assim como todo ano, vai ser um semestre muito forte de geração de caixa, principalmente na comparativo contra o ano anterior. Passando rápido pelo lado direito, o CAPEX a gente já vinha comentando que ele estaria muito em linha, a gente tinha dado o guidance de 470, fazendo um pouquinho abaixo, caindo como percentual da receita, caminhando pelo nosso guidance de médio prazo de chegar abaixo de 8% do CAPEX total como percentual da receita, e como vocês veem, o prazo médio de recebimento se mantendo estável, mesmo com aumento de penetração de DIs na captação. Então a gente vê, principalmente com essa reversão dessa tendência ao longo do ano, de você ter cada vez menos DIs agora a partir de 2025, perspectivas ainda melhores para o prazo médio de recebimento e, consequentemente, para o capital de giro. Um slide ainda em fluxo de caixa do acionista, a gente quis ter aqui uma visão de variação da dívida líquida, que é uma mensuração muito tradicional, que os sell-sides usam bastante, para a gente mostrar o que foi feito com o recurso gerado, né? Então, os 362 milhões que a gente está mostrando de fluxo de caixa do acionista gerado, contra a dívida líquida de 2023, levaria o saldo para 2 milhões e 400 mil. O que a gente fez com esse recurso a partir daí? Exatamente o que a gente disse que ia fazer lá no Edux Day, somando um programa de recompra, que foi um programa oportunístico, lançado pelas condições de mercado, um programa finalizado agora em março, como o Edu já disse, um programa de 300 milhões de reais, um programa super agressivo, na comparativa com o setor. Um programa muito relevante de recompra de ações, a gente acreditando bastante que esse programa vai gerar bastante valor para o acionista no longo prazo. Ele consumiu de caixa nesse segundo semestre, no quarto trimestre de 24, 146 milhões, e a gente finalizou ele só no primeiro trimestre de 24, como já comunicado em fato relevante, atingindo os 300 milhões. Segunda coisa que a gente fez, pagou dividendos, 80 milhões, ainda próximo do mínimo, como foi a nossa política também comentada no Edux Day, de pagar o mínimo regulatório até a gente atingir o nosso objetivo de chegar a uma alavancagem de uma vez de dívida líquida e EBITDA. A gente segue nessa estratégia. E um programa de M&A que a gente ia ser muito oportunista, fazendo aquisições que sejam accretive. Então, o Edu já falou também sobre as duas aquisições, tanto a Newton Paiva quanto a Edu Fora, a gente acredita que gerando bastante valor para o negócio, a um valor super razoável. E assim a gente chega à dívida líquida de 2024, então é importante vocês entenderem essa ponte e a utilização do recurso, como eu falei, muito alinhada à nossa estratégia de uso de capital.
Vamos olhar aqui agora o nosso perfil de endividamento, né? Essa curva dos prédios da dívida caindo constantemente, né? Que ajuda a gente, vai continuar ajudando a contrabalancear pelo menos parcialmente a subida da Selic, né? Que vem acontecendo e que vai ser negativo em 2025. Um valor super importante de dar uma olhada na alavancagem, que mesmo com o programa de recompra, a gente conseguiu reduzir a alavancagem. Se a gente tivesse excluído esse programa de recompra, teria sido uma redução ainda maior. Mas a gente segue na nossa linha super disciplinada de chegar ao nosso alvo, de novo, de alavancagem de uma vez, né? Chegar aquele 1,61 a uma vez dívida líquida EBITDA, e a gente está com esse alvo no horizonte. Uma posição de caixa super confortável, de R$1 bi, e a dívida de 2025 completamente equacionada, não tem mais nenhum vencimento ao longo do ano, a gente sempre trabalhando, olhando para frente, garantindo que a gente está entrando no ano de forma tranquila para poder continuar aproveitando de forma oportunística as oportunidades que aparecem no mercado de crédito. Então, o próximo vencimento só em 2026, em valores super bem equacionados com o nosso caixa atual. Agora eu passo para o Eduardo, que vai seguir a apresentação com vocês. Muito obrigado, Rossano. Esse quadro é o seguinte, a gente gosta muito de trazer para quem está começando a olhar a gente, mas também para dar uma perspectiva de onde a gente está, né? Nesse quadro aqui mostra, acho que a palavra em inglês para isso é o compounder, né? Uma receita líquida que cresce 9% ao ano, sempre com margens acima de 30%, né? Mesmo na pior crise ali, 2020, 2021, né? Pagando dividendo todos os anos desde 2007, em especial em 24 e 25, com retornos muito relevantes para o acionista, né? Se a gente somar os dividendos do ano passado com um programa de recompra de mais de 220 milhões de reais, o que a gente está propondo para a Assembleia esse ano, mais o que a gente já fez de recompra, né? O programa já foi concluído, estamos falando de mais de 300 milhões de reais voltando para o acionista, né? O seguinte também dá uma perspectiva muito interessante desse negócio, a gente fez uma mudançazinha aqui nele, que a gente colocou o IBMEC separado, né? Um pouco até para fazer um highlight nessa trajetória de crescimento do IBMEC, né? Então, essas linhas de cima são os EBITDAs ajustados LTM dos negócios, né? Nota, né, desde 2020 lá o presencial, que tinha a preponderância aqui nos nossos resultados, né? Teve uma queda muito forte, chegou lá no low de 400 milhões de reais, deu uma subidinha no passado, agora está ali, estava na casa de 450. E os outros negócios com crescimentos relevantes, né? O digital, que é a segunda linha, né, que começa ali em 443, estava ali acima de 650, né? A medicina, que começou em 2008, né, mais do que dobrou para 581, meio IBMEC, que a gente começou a trajetória aqui com 43 milhões de reais, quase que triplicando neste ano, né? Então, são negócios diferentes, um portfólio que é muito bom no momento em que a gente tem uma crise, um portfólio que é excepcional no momento de crescimento, no momento de retomada de economia, no momento de respiro, como foi o ano de 2023, e a gente tem certeza que em breve verão outros, né? Embaixo à esquerda é muito interessante o lado do lucro líquido também, né? A gente teve ali, né, um crescimento de taxa de juros, um crescimento do nosso endividamento, né, que afetou muito ali os anos de 22, né? A gente olha ali o LTM de 22, 150, 139, com um pico de juros que a gente pagou mais de 600 milhões de reais. Fomos equacionando, como o Rossano mostrou muito bem, toda a nossa estrutura de dívida, fomos gerando caixa para reduzir o nosso endividamento, que nos permitiu chegar agora em 480 milhões de reais de lucro líquido esse ano, numa trajetória que a gente, olhando para frente, ainda vê seguindo crescendo, como falamos no Guidance do Edux Day. E à direita, o fluxo de caixa operacional, né? Então, chegamos a 1 bilhão 260 esse ano, um acréscimo grande versus o segundo tri do ano passado, né? Com o quarto tri também muito bom, né? Então, essa é uma perspectiva de médio prazo do negócio. Olhando para frente, o que a gente tem aqui? O nosso compromisso com o ESG, né? Então, tem gente que fala que o ESG saiu de moda, porque para a gente isso não existe, né? A gente nasceu há 54 anos atrás com um lado social muito forte na nossa veia. A gente passou a chamar de ESG isso recentemente, mas o conteúdo já estava todo aqui, que é parte do que a gente acredita, parte do que a gente é, né? Então, aqui está uma foto da Cláudia recebendo o prêmio de melhor empresa para se trabalhar na Exame, né? O prêmio Exame Gestão de Pessoas, mas tem outros destaques importantes. A gente foi renovado como AAA no MSCI, uma das raras empresas de educação no mundo que tem esse rating de ESG no MSCI. A primeira empresa de educação a ser incluída no anuário de integridade ESG. A gente tem um Prime Status no rating do ISS. Entramos em 3 novos índices, né? O TEVA, Mulheres à Liderança, o S&P B3,
o IGCX, tivemos aumento de diversos ratings, temos o selo Women on Board, o nosso instituto, né, impactou mais de 2 milhões de pessoas ano passado, avançamos muito versus 2023, o Rede de Valor, que é o programa nosso, começado pelos nossos funcionários e abraçado tanto pelo instituto como pela empresa aqui da Bolsa, ajudando os alunos do ProUni a se manterem dentro da medicina aqui na Edux, já formou 49 médicos ano passado, tem mais de 270 bolsistas hoje beneficiados. Então isso aqui nunca foi uma questão de momento ou de pressão de mercado, é o que nós somos, é o que nós continuaremos sendo, é o que a gente acredita. Tá? Bom, eu queria falar um pouquinho com vocês, um pouco falar de passado, mas acho que isso é importante. A gente, no terceiro TRI, no segundo TRI e no terceiro TRI, falamos para vocês sobre o que iria acontecer para frente. Eu queria muito rapidamente mostrar que foi o que de fato aconteceu. Né? A gente falou que o repasse ia cair no quarto trimestre para um número inclusive menor que o ano anterior, estamos mostrando aqui que foi o que aconteceu. Mesma coisa com a PDD. A VIM a gente falou que ia retomar padrões do ano passado, foi o que aconteceu, mesma coisa com o G&A. E o resultado financeiro, um avanço muito relevante versus o ano passado, que também foi o que aconteceu. Né? Então, conforme comentamos com vocês, íamos chegar ali acima de 1,60 no IPS, chegamos em 1,73 com o número de ações que a gente fechou no ano passado, né, que é ainda mais do que a gente tem hoje. No número do dia do guidance lá, também superamos o número que estava lá. Fizemos um programa de recompra com mais de 30 milhões de ações e já cancelamos 35 milhões de ações, mais ainda do que houve no programa. Né? Então, hoje estamos com um saldo final de 262 milhões de ações em circulação. Começando a fechar aqui, gente, principais mensagens, né? Um crescimento do EBITDA versus 2023 de 10%, no quarto TRI um crescimento fantástico versus o ano passado. A margem evoluindo, né? E aí essa evolução de margem, de novo, tem a nossa disciplina, mas o que está contratado pelo nosso portfólio. Uma evolução muito importante de lucro líquido versus o ano de 2023. Chegamos no guidance, o custo de dívida, um trabalho fantástico do financeiro esse ano, né? Como o Rossano falou, não só a gente reduziu em 1 ponto percentual o nosso spread, mas também não temos nenhum vencimento antes de 2026, entregando um fluxo de caixa para o acionista, um crescimento muito grande versus o ano passado, um crescimento forte em comparação com o setor, um número bastante próximo, um percentual muito alto do nosso lucro líquido, um percentual muito alto do nosso market cap. E o crescimento aqui, tanto do lado de novas vagas de medicina, de novo, um crescimento muito barato para a gente, como de 2 aquisições que a gente tem muito orgulho e já estão começando a dar resultados muito importantes para a gente. Tá? Bom, gente, então, além de todo o orgulho que a gente tem de ter entregue o guidance conforme a gente tinha planejado, muito dentro do que a gente planejou, algumas coisas saíram pior do que a gente esperava, outras coisas melhor do que a gente previa, né? Eu acho que isso aqui resume bem o que foi o ano para a gente. As pessoas olham para a gente e falam assim, mas a dívida líquida terminou parecido com o que foi o fim do ano passado. O que a gente fez com essa forte geração de caixa? Né? Além de todo o lado da medicina que eu mencionei, né, que aí está uma alocação de capital extremamente eficiente, a gente teve um retorno de valor para acionista com 146 milhões de reais de recompra no ano passado, mais 80 milhões de dividendos pagos, com 2 aquisições excelentes aqui. Né? Então, mostra, né, a gente sendo super consistente, né, mantendo a nossa alavancagem, até reduzindo um pouco, rumo a uma vez que a gente falou, a gente conseguindo não só retornar valor para o acionista, mas criar oportunidades de crescimento importantes para os próximos anos. Né? O que a gente vê em 2025? Crescimento importante no SEMI, crescimento importante na medicina, crescimento importante no IBMEC, mantendo a nossa estrutura de custos enxuta, num patamar de conversão de caixa ainda maior do que a gente teve nesse ano, numa estratégia de alocação de capital muito sólida, como a gente dividiu com vocês no Eduxtay. Bom, a gente trouxe um quadro a mais aqui, que é com relação à captação nossa, como é que está indo. A gente tentou de várias formas, né? Faz de 5% a 10%, bota reloginho. Tá? E acho que o mais fácil da gente conversar com vocês é trazer como é que ela está hoje. Né? Não é hoje, a gente pegou aqui do fim da semana passada, do dia 13. No dia 13 do ano passado, 83% da captação tinha sido concluído. Na captação do ano passado, a gente teve aqui 67% da captação foi do digital, 10% da captação foi do semipresencial, 23% da captação foi do presencial. Né? A gente acertou demais levando o semi para o polo. Né? Então, no polo, a pessoa que chega
buscando um EAD, volta e meia, como vocês podem ver pelo número aqui, sai com o semipresencial, que tem um ticket bastante superior ao do EAD. Então, o conjunto, no dia 13, estava subindo 2% versus o ano passado, com uma variação ali de 6% para baixo do presencial, com uma variação de 10% para baixo no digital, mas com o semi praticamente dobrando. Né? Vocês vão lembrar lá atrás, quando eu falei na parte do presencial, a evolução importante que teve o semi ano passado dentro da nossa base, nessa captação essa coisa está indo mais longe ainda. Né? Então, na hora que você olha esse mix, o que a gente tem nesse mix? Né? O semi ocupando um pouquinho de espaço presencial, mas muito do espaço do digital, com tickets bastante superiores ao do digital. Então, a gente está animado com essa captação que está vindo. De novo, esse 17 de reta final ainda é um tempo razoável pela frente, né? Então tem um fim de batalha aqui, mas estamos animados com o que está vindo para 2025, com o que a gente está vendo aqui e aí, como o Rossano falou, de lucro líquido, de evolução de lucro líquido, de geração de caixa, tanto operacional como fluxo de caixa para o acionista, e acho que isso aqui é um bom começo para o ano para a gente, tá bom? Muito obrigado. Não, peraí, esqueci, gente. O pessoal vai voltar para o estúdio, o pessoal do estúdio aqui atrás vai estar trabalhando em cima da apresentação que eu e o Rossano fizemos, me prometendo que daqui a 2 horas no nosso site você vai encontrar a gente falando inglês e mandarim, um tempinho a mais, talvez amanhã, vamos estar falando também francês e outras línguas, tá? Então, se você quer ouvir a gente em outras línguas, se você tem a curiosidade de ver a tecnologia de inteligência artificial funcionando para fazer a tradução, ou se você quer assistir essa apresentação de novo, vai estar lá em breve. Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por investirem na gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Vamos para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Jessica Meller, do JP Morgan. Bom dia, pessoal. Parente Rossano, obrigada por pegarem minhas perguntas. Eu tenho duas. Primeiro, eu queria entender um pouquinho melhor sobre a margem da Idomed, né? O Parente comentou em 50%. Eu queria entender se esse patamar ele é viável, tendo em vista o aumento de vagas, tanto que estão vindo pelos lawsuits, como agora nos mais médicos, né? Assim, essas vagas vocês entendem que vão pressionar os tickets? Como é que vocês estão vendo isso? E também em relação ao CAPEX, né? Assim, o CAPEX se mantém em 8%, vocês não vão ter que ter mais investimentos, né, para enfim, receber essas vagas. E aí, se você também puder comentar um pouquinho sobre a expectativa de geração de caixa agora para o primeiro trimestre de 2025. Muito obrigada, pessoal. Consegui. E Jéssica, muito bacana suas perguntas, muito obrigado. Muito feliz de ter você de volta. Vamos lá. Eu vou começar aqui falando sobre margem do MED e CAPEX e vou pedir aqui para o Silvio me ajudar, né? Vamos lá. Existe um desequilíbrio de oferta e demanda aqui, né? Então tem mais demanda do que oferta no mundo da medicina. Quanto mais vagas tem, menor a pressão fica, né? A gente não tem visto esse efeito no curto prazo. A gente, de novo, trouxe o Idomed, acho que é um trabalho fantástico que o Silvio fez aí, com uma marca que tem uma diferenciação muito forte, né? Então, quando você tem uma diferenciação maior, você acaba que você consegue pegar um prêmio sobre os concorrentes. A gente consegue isso em todos os lugares que a gente está. E acho que assim, pode ser, eu acho que quando a gente olha o passado, o crescimento passado de ticket, não vai acontecer para frente, né? As nossas próprias projeções aqui, a gente joga a medicina para frente na inflação, às vezes um pouquinho mais, mas não é os 15, 20% que a gente viu acontecendo no passado, tá?
Do outro lado, a gente está muito animado, e eu queria que o Silvio falasse um pouquinho também, com o que a gente está vendo, não só das vagas, né? Eu falei uma besteira 15 minutos atrás, não um terço das vagas, né? A gente aumentou em 30%, né? Um quarto das nossas vagas totais vieram da captação esse ano, do acréscimo de vagas esse ano. Então, muita coisa nova vindo pela frente. Então, tem um grande crescimento contratado e a gente tem uma expectativa também muito bacana do Mais Médicos 3, né? Então, tem muita coisa vindo pela frente que, se houver, Jéssica, a gente acha que é marginal, né, esse impacto de preço, e vai ser muito mais do que compensado pelo aumento de vagas, né? Então, assim, de novo, achamos que é possível manter a margem, sim. E do outro lado, cara, na hora que você pensa em ROIC, né, assim, tem gente pagando muito dinheiro por vaga, né, a gente está indo com muita correção, seguindo a política pública, indo para o interior, trabalhando junto com o que o governo tem na cabeça para entregar, né? E aí acaba que quem faz isso muito bem, né, acaba que tem uma premiação do investimento relativamente baixo, com muita margem vindo pela frente. Então, se pensar no termo de ROI que a gente tem para frente, então acho que esse é um investimento muito, muito bacana. Me ajuda aí, Silvio. Completa aí, cara. Me ouvem bem? Muito, muito rapidinho aqui, Jéssica, complementando, a gente tem visto realmente que a diferenciação tem sido expressiva e significativa quando você olha esse mercado mais desafiador, eventual, por conta das vagas de medicina. Então, você tem a tradição, quer dizer, então uma família acaba optando por colocar um filho numa escola que eventualmente ela tem um ticket um pouco mais alto, considerando o que isso vai trazer de retorno em relação à qualidade daquele diploma, o cenário de prática que esse aluno vai estar inserido. Então, isso tem percebido muito que nas praças onde a judicialização vem incrementando o número de vagas, a gente tem observado que a diferenciação, o histórico, tem feito muita diferença. O exemplo recente agora é a Edufor. Você vê que a Edufor, a gente teve um excelente preenchimento das vagas do primeiro ciclo, agora do 1S, mostrando que mesmo na estratégia nossa de M&A, a escolha, assim, M&A e mais médicos, a nossa ideia é sempre escolher uma região onde existe um potencial interessante de mercado e onde seja possível você operar um curso de medicina com diferenciais que, no final, na conversão, esse aluno acaba escolhendo ficar numa escola, eventualmente, com um ticket um pouco mais alto. Isso tem sido percebido, inclusive, na renovação. A gente está numa melhor renovação histórica e tendo repassado acima da inflação no ticket de veterano. Então, mostra que o veterano não evade, porque ele reconhece os diferenciais no curso médico, dado o alto valor, né, que é um curso de medicina. Então, esses atributos fazem diferença. E, por fim, a gente já vinha se organizando e preparando, existem formas da gente manter a margem usando algumas alavancas, se necessário for. Então, num cenário mais desafiador, a gente já mapeou todas as alavancas necessárias, como, por exemplo, eventuais mudanças na estrutura do currículo, no número de horas do currículo, metodologias que não alteram a qualidade do curso, não depreciam os atributos, mas nos garantem redução de linhas de custo, como custo docente, por exemplo, e educacionais, que compensaria eventual perda de pontos de margem. Então, a gente não está, de fato, vendo, no curto prazo, uma pressão ou perda de margem por conta desses dois elementos, né? A diferenciação e as alavancas, eventualmente, de compensar a eventual perda de margem. Show. Rosana, me ajuda aí com o CAPEX e com a geração de caixa do primeiro TRI? Claro, continuando aqui. Obrigado pela pergunta, Jéssica. Bem-vinda de volta também. Uma alegria ter você de volta aqui com a gente. Sobre o CAPEX, né, a gente tá fazendo a projeção do CAPEX ainda sem... O meu vídeo não tinha começado aqui, né? Fazendo a previsão do CAPEX sem considerar os investimentos específicos para mais médicos. Vamos esperar, obviamente, ter os resultados. Esperamos ter bastante sucesso, né, no ciclo do Mais Médicos 3. E vamos ver como isso vai afetar, dependendo de que locais e qual a quantidade de campi novos que a gente vai abrir. De qualquer forma, é importante considerar que normalmente a gente faz os contratos de campi novo no modelo Build-to-Suit, né? Então, o CAPEX ele fica restrito só ao recheio. A gente não faz o CAPEX para infraestrutura geral, é um CAPEX muito menor do que uma expansão tradicional, e ela acontece de forma faseada também. Então, grande parte do impacto não deve acontecer em 2025, né? A gente esperando o resultado aqui mais para o final do primeiro semestre, as obras vão começar mais para o final do terceiro e quarto trimestre. Então, o impacto, de novo, ele não é
tão relevante assim, porque a gente só vai focar no recheio do CAPEX, e ele acontece de forma faseada em um processo de mais de um ano. Então vamos esperar os resultados, são muito positivos com eles, mas a princípio a nossa visão de novo é chegar em 2025 a nosso guidance médio prazo aí de 8% da receita. E sobre a geração de caixa de primeiro TRI, a gente está muito positivo também. Todas as alavancas que a gente atingiu no quarto trimestre para a melhoria do caixa, elas permanecem em 2025, principalmente no primeiro trimestre. Então a gente está muito positivo com o caixa do primeiro TRI, de novo, todas as linhas lá que foram responsáveis por esse bom resultado do quarto trimestre, elas permanecem, não tem nenhuma linha que foi positivamente impactada no quarto TRI, que isso gera um impacto negativo para o primeiro TRI, pelo contrário, elas se mantêm e devem ser bons fatores de força para o resultado de caixa no ano. Só acrescentando uma Perfeito. pitadinha, né? Na hora que a gente olha primeiro tri e segundo tri do ano passado, foram anormais para baixo em termos de caixa. Então a gente deve chegar com uma comparação, tanto no primeiro como no segundo, forte versus ano passado. Perfeito, Parente Rossano, Silvio, muito obrigada pelas boas-vindas e muito claro, obrigada pelas respostas. Obrigado, Jessica. Nossa próxima pergunta vem de Samuel Alves, do BTG. Bom dia, Parente, Rossano, Silvio, demais diretores. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é um pouco sobre a dinâmica de expansão da companhia, do ponto de vista estrutural, né, tomando como referência a prévia aí do ciclo de captação que vocês mostraram aí para o início de 2025, né? Vocês imaginam isso aqui como uma tendência estrutural, né? Ou seja, o digital em queda, presencial em queda e o semi crescendo, né? Vocês acham que essa cara de 2025 seria mais ou menos a cara estrutural? Claro que junto aqui de uma expansão no IBMEC e na medicina. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é um pouco sobre guidance de 2025. Eu queria saber da companhia se a companhia reitera o guidance que foi apresentado no último Investor Day, apesar, né, do ciclo mais desafiador de juros, se esse guidance ainda é realístico. É isso, muito obrigado. Obrigado, Samuel. Estão me ouvindo? Marcelo, estão me ouvindo? Não? Sim, beleza. Vamos lá, cara. O que acontece aqui? É um pouco. Essa pergunta é super importante, cara. Quando você olha o nosso portfólio, né, é um portfólio que ele garante um crescimento em qualquer cenário, né? Acho que ele foi testado no limite do estresse ali no Covid. E, no fundo, é um teste atrás de teste desde 2014 aqui, mas no Covid acho que foi o estresse do estresse. E as pessoas reconhecem muito isso, né? Quando as pessoas pensam no portfólio, pensam assim, caramba, que bom, defende no momento ruim. Eu acho que isso é fato, né? Mas a principal característica do nosso portfólio é estilingar no momento bom, né? A gente tem uma relação é, positiva muito forte com a economia, né? Como aconteceu em 2023, como a gente esperava que tivesse acontecido em 2024, não aconteceu, né? Acho que a gente teve uma captação andando de lado, e não foi um ano especialmente no mundo EAD presencial, né? Então, assim, momentos muito bons, ele vai vir muito forte. A cara de 2025 é um pouco essa que você falou, sim, né? O SEMI vindo muito forte, o IBMEC e o IDOMED vindo muito forte, o EAD perdendo, né? Mas com muitas aspas aqui, porque está perdendo para um SEMI que tem um ticket maior, e o presencial, cara, andando de lado aqui com um movimento de preço que a gente considera importante. A cara de 25 é essa, 26 a gente está muito, muito animado com 26, então 25 não é que vai ser um ano ruim, pelo contrário, né? Acho que a gente vai seguir na nossa trajetória de gerar muito caixa, de evoluir no caixa, de ter uma evolução importante no lucro líquido, é, com as alavancas principalmente de Idomed, SEMI e IBMEC, como você falou. Marcel, quer completar aí, cara? Edu, Depois, Rossano, pega acho que o guidance, por favor. é, Samuel, acho que só que o Eduardo só complementando, né? A gente vê essa questão do semipresencial com uns olhos bastante positivos aqui, né? Uma troca que quando a gente olha o portfólio,
muito voltada aqui na dinâmica do que tinha no digital, então ela tende a agregar valor para a gente está monitorando, né? Obviamente, a gente trata também toda a parte de expansão do crescimento do presencial, né? Com um cuidado específico, né? A gente toma a decisão de ser um pouco mais conservador em preço aqui, né? A gente também não entrou em nenhuma guerra de preços no caso do presencial. Então a gente também olha com cuidado, mas de novo acho que a dinâmica é essa que tá pintada aí para 2025 e 2026. Acho que a gente deveria ter uma retomada aí de crescimento também no presencial. Boa. Sobre guidance, Samuel, a gente faz as revisões dos guidance sempre no final do resultado do primeiro TRI, né? Então, a gente está aguardando agora o final da captação, o fechamento do resultado do primeiro TRI, que dá um pouco mais de segurança para a gente revisar os guidance. A gente se propôs a fazer esses ciclos anuais, né, que dá um pouco mais de estabilidade para a nossa visão. E, então, assim que fechar esse primeiro TRI, a gente vai ter a capacidade mais acurada aí de revisar ou não o guidance, né, de manter o guidance. Operacionalmente, a gente está muito próximo do que a gente imaginava. Não tem motivos operacionalmente para mudar a visão de guidance. Mas, como você falou, obviamente tem impactos extraordinários, né? Esse impacto de crescimento da Selic certamente não era esperado no momento original do guidance. Vamos ver como é que isso também, de forma indireta, impacta a economia, como são os resultados de captação. Então, vamos considerar todos esses indicadores para avaliar se a gente faz qualquer revisão do guidance após o resultado do primeiro TRI. Mas, como eu te disse, operacionalmente, a gente está muito confiante na visão que a gente trouxe, estamos alguns pontos até mais positivos do que a gente imaginava. Então vamos aguardar o fechamento do primeiro TRI para falar sobre guidance de novo. Obrigado aí pela pergunta. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado, Samuel. Nossa próxima pergunta vem de André Salles, do UBS. Bom dia, Parente, Rossano. Queria explorar um pouquinho mais a mudança do perfil de intake da empresa e impacto aqui no ticket médio. Vocês comentaram que o ticket desse semi no polo ele vem num patamar acima do EAD, mas se vocês puderem comentar como que ele se compara ali com o flex e o semi-presencial, o tradicional, né, vamos dizer assim. E no pitch comercial aqui, qual é a diferença entre o semi e o semi no polo, né, e o flex? Seriam essas minhas perguntas. Obrigado. Obrigado, André. Marcelo, vou te pedir ajuda aí para responder precisamente o André aí. Não, tá claro. Obrigado, André, pela pergunta. Quando a gente olha o- a tua pergunta foi em relação ao preço que a gente tem do Flex com o Semi, né? Vamos lá, no geral, o semipresencial contra um EAD, ele está aí entre uma vez e 1,6 vezes, 2 vezes o preço do EAD base, tá? Isso é o que a gente tem no total. Em relação ao Flex, esse produto é uns 30, dependendo do produto, 30, 40% do valor, tá? Então é mais ou menos esses parâmetros aí. Isso dá para pesquisinha rápida aqui no site da empresa, vocês conseguem pegar um pouquinho mais de detalhe, né, cara? Só para a gente não se alongar aqui na resposta, mas é mais ou menos essa faixa de preço, tá? Então, pro Polo, isso é bastante forte em termos de receita adicional, principalmente com o produto crescendo, né, e com a demanda que a gente tem visto aí nos últimos meses, tá? A segunda pergunta foi sobre a diferença do produto, né? Não sei se o Haroldo quer pontuar. Posso comentar aqui, é, Marcelo. Com relação à diferença de produto, o Flex já estava em todos os polos parceiros, mas o Flex, ele basicamente são cursos que têm laboratórios virtuais. O Semi traz a presencialidade para 1 ou 2 dias na semana e aulas síncronas para todos os nossos polos parceiros da Estácio. Então, com relação ao produto, é basicamente isso. A gente tira um gap que tinha com relação ao portfólio para alguns concorrentes e a gente acrescenta bastante aí, tanto em preço quanto em disponibilidade de produto
em todos os nossos polos parceiros da Estácio, tá? Basicamente acrescentando aulas com presencialidade na aula de saúde, que tem sido muito falado, mas não só na aula de saúde, a gente vai em licenciaturas, a gente vai em gestão, a gente vai em engenharia, então a gente traz uma disponibilidade de novas ofertas aí grandes para polos parceiros, Marcelo. Deixa eu complementar aqui o Marcel, cara. André, vamos lá. Você está tendo mais semi no mix, né? Esse semi ele está comendo um pedaço do EAD, né? O cara chega no polo EAD, quer fazer uma administração EAD e sai de lá resolvendo fazer um semi no EAD. Então isso tem uma evolução positiva no tickets, né? O semi vou chutar aqui, se eu estiver muito errado, Marcelo, me ajuda aí, na casa de R$ 100 maior, Haroldo, do que o EAD, né? Então, assim, isso é positivo para o nosso mix. Além disso, né, a gente tem evoluções no preço que a gente está cobrando de M7, né, tanto no presencial como no EAD, né, versus o que a gente cobrava no passado, e no semi nos campi. Tá? O que tem de diferente aqui é que o semi no polo é mais barato do que um semi no campus, né? Então, são experiências diferentes, né? O semi no polo se aproxima mais do que os nossos concorrentes, estamos de semi, né? Você está no polo, você eventualmente vai ter uma turma, você vai ter algumas aulas que são curtinhas, então é uma experiência diferente você estar dentro de um campus, com tudo que implica de estar dentro do campus, de network, de experiência, de socialização, de uma outra forma de estudar, né? Que é diferente, não é melhor nem pior, é diferente, né? Se ajusta a pessoas específicas, cada um tem a sua vontade, né, e a sua capacidade de estudar de uma forma ou de outra, né? Então, all in all, né, cara, puxando para cima o nosso ticket médio, né, quando você olha o mix como um todo, né, ainda que seja um ticket mais baixo do que o semi que a gente vinha fazendo com mais força. Perfeito, ficou claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, André. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, do Goldman Sachs. Gustavo, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, vocês conseguem me ouvir agora? Acho que agora está funcionando. Tudo bem, Parente, Rossano, todos os diretores, bom dia, obrigado pela apresentação. Queria fazer duas perguntas aqui, por favor. Primeira delas, eu queria pedir que vocês explorassem um pouco mais o tema de PDD aqui, olhando para 2025. Entendo que essa linha ela acaba sendo função de um componente micro e de um componente macro, né? Olhando a agenda micro, a gente vê a companhia bem pujante aqui, tanto na agenda de arrecadação, quanto na agenda de uma maior moderação do DIS, né? Entendo que esses dois pontos acabam ajudando um pouco aqui a sua PDD, mas eu queria entender como vocês estão vendo aqui o contexto macro impactando essa linha para 2025, se a gente deveria pensar em diluições fortes ainda olhando para esse ano versus o patamar que a gente viu em 2024. O que seria o net desses vetores micro e macro? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, só voltando um pouco para a discussão de alocação de capital, eu queria entender como que vocês estão vendo a agenda de M&A aqui da companhia competindo com essa agenda de retorno de dinheiro para os acionistas em 25. Pergunto isso porque em 25 a gente ainda vai ter um patamar de juros um pouco mais alto do que a gente teve no ano passado, então entendo que isso aqui pode precipitar aqui mais targets para a companhia, dado que, enfim, a Edux acaba sendo uma consolidadora do setor. Então, como que vocês estão vendo aqui janela de M&As versus o patamar de 24? São esses dois pontos, pessoal. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Vou passar para o Rossano aqui para responder suas duas perguntas aí. Fala, Gustavo, tudo bem? Bem-vindo também, acho que também é sua primeira call com a gente, né? Boa pergunta, cara. O PDD, a gente está com uma tendência muito positiva, como você falou no micro, né? Mas ela vem não só da menor penetração do DIS, que certamente é um fator de influência, né? Você trazer receita para uma visão mais de curto prazo ajuda bastante, mas todos os nossos fluxos de captação vêm sendo muito positivos ao longo de 24, eles estão se estendendo para 25, a gente está vendo isso também no primeiro trimestre de 25 já acontecendo.
Isso acontece tanto com a queda de inadimplência corrente, a melhoria da recuperação de créditos inativos, mas um fator operacional muito importante é a renovação, que vem se mantendo de estável para positiva, né? Então, a nossa renovação ao longo dos anos veio melhorando sequencialmente, né? O aumento da satisfação dos alunos, aumento a melhoria do nosso processo de renovação para esses caras, desde das escolhas de disciplinas, o fluxo de seleção, o processo de entrega de documentação, a melhoria do produto entregue, que faz o aluno querer ficar mais. Então, o fluxo de renovação ele é super importante para a inadimplência e para a PDD no ensino superior, né? Então, essa melhoria ela vem colaborando ao longo dos anos, se intensificou em 2024 e a gente continua vendo isso muito positivo para 2025. O macro até agora não tem afetado negativamente, Gustavo. A gente realmente não vê esse impacto, né? A gente vê o impacto do macro na redução da disponibilidade de renda do prospect, né, que acaba afetando a captação, sim, mas a gente não tem visto isso ainda de forma relevante no aluno corrente, de novo, porque continuam renovando, a inadimplência de forma geral tem se mantido relativamente estável, então ela não tem afetado. Vamos ver se vai haver alguma deterioração mais forte, pode ser, a gente não está enxergando isso ainda. A primeira, captação e renovação são as mais fortes do ano. Então, nesse período, que é um período super relevante para o ano, mais forte, a gente continua sem enxergar, como também não vimos em 2024, impacto negativo para a PDD. Então, a gente está bastante positivo com as perspectivas aí para o ano. A segunda você pega aí, Eduardo? Você é mais comedido que eu nessa resposta, eu prefiro que você fale, né? Posso pegar aqui. O nosso foco principal continua sendo de reduzir nossa dívida líquida, tá, Gustavo? Principalmente, de novo, nesse cenário de Selic em alta. Então, a gente já tinha comunicado isso lá no Edux Day, que é um cenário de Selic até um pouco mais favorável. A gente reforça ainda mais esse foco principal da companhia na busca da redução da alavancagem. Esse vai continuar sendo o nosso foco. Lá no Edux Day, a gente falou que ia agir de forma ia estar oportunista no aparecimento de deals, né? Então, foi assim, tanto com o Edufor, quanto com o Newton Paiva. Podem ser que continuem aparecendo deals como esse, são deals menores, né, que não têm um consumo de caixa tão relevante, são super accretive num período de tempo muito curto, né, que acabam ajudando, adiam um pouquinho, mas fortalecem o caminho da desalavancagem, né, porque aumenta o EBITDA a um custo e um investimento baixo. Então, se continuarem aparecendo essas oportunidades, a gente vai tá sendo cirúrgico aí no aproveitamento desses negócios. Mas, de novo, o nosso foco primordial continua sendo na redução de alavancagem. A recompra de ações foi também uma decisão pela oportunidade do momento, e temos certeza que vai gerar muito valor para o acionista no curto prazo, então esse segue sendo nossa prioridade. Tá? Excelente. Tá claro, Rossano. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, Gustavo. Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, do Morgan Stanley. O Eduardo Rossano, demais diretores, bom dia, obrigado pelo espaço. A gente tem duas perguntas aqui. A primeira, até voltando nessa questão do guidance 2025, eu sei que vocês citaram um pouco e entendi que talvez vocês mudem, né? Mas aqui, de fato, o que tinha sido passado antes para 2025, ele é substancialmente maior do que 2024, né? Vocês chegaram em 2024 quase no low end do range que vocês tinham passado, né, que estava entre 1,65, 1,60 e 90, né, vocês chegaram em 65, mas para 25 estaria entre 2 e 3, ou seja, ele é bem mais alto, né, enquanto a gente vê esses juros aí que também não tão fáceis, né, então quais que vocês acham que de qualquer forma poderiam ser os drivers para vocês chegarem lá, né? Nesse ambiente, enfim, considerando que vocês têm essa ambição de ter um 25 até melhor que 24. E a segunda pergunta é um pouco mais estrutural mesmo, de posicionamento de negócio, né? A gente vê que, mais uma vez, teve um pouco dessa contribuição do Premium para dar mais estabilidade na linha de negócio de vocês, né? Tanto medicina quanto a parte do IBMEC ajudaram muito, e isso já tinha acontecido também no passado, né? Em alguns momentos como esse, em que a classe C não tem expandido, né? Que é a proposta de vocês, o Premium tem salvo. Se não seria o caso de vocês pensarem até um pouco o posicionamento de negócio nessas escolas mais tradicionais, de ticket bem mais alto,
para realmente aumentar essa participação nesses anos em que a classe C não tem decolado. E até vinculado também com essa parte também estrutural, né, estrutura de capital, vocês falaram algumas vezes no foco de reduzir a dívida, por que que vocês ainda têm essa questão de distribuição de dividendo e recompra, né? Porque a dívida, eu entendo que no parâmetro de vocês ela está mais baixa, mas em FR 16 ela está acima de 2, né? Então ela é significativa, né? Por que não priorizar a redução da dívida agora, ao invés de distribuir dividendos agora? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Maurício. Vamos lá. O Guidance 25 maior que 24, né? Assim, 24, acho que teve muita gente que achou que a gente não ia chegar, né? A gente falou para vocês a confiança que a gente tinha, né? Até pusemos um quadro aqui nessa apresentação que é meio chato, né? Acho que não perdeu um pouco do sentido, porque a gente precisou no segundo e no terceiro tri mostrar para vocês por que que a gente ia chegar lá, né? E óbvio que na hora que a gente deu o guidance lá atrás, né, de 1,60 com o piso, a gente achava que ia chegar muito mais que isso, né? Houve duas mudanças importantes que aconteceram em 2024, né? A captação do segundo semestre que foi pior do que a gente esperava, um aumento relevante na taxa de juros, né? Que não levaram a gente onde a gente achou que ia, né? Então, quando a gente olha para 25, de novo, como o Rossano falou, operacionalmente a gente vai seguir evoluindo, né? Eu acho que até em algumas coisas de forma até um pouco mais conservadora, mas não tem nada no ponto de vista operacional que não nos tire muito do que estava. Óbvio que quando você acha que vai chegar em 2, né, e chega em 1,70 e pouco no ano seguinte para chegar em 2, isso tem um desafio, mas a gente é bom de bater desafio aqui. O que acho que é muito importante, Maurício, assim, e acho que houve um consenso generalizado, né, nos relatórios que a gente conseguiu ler hoje de manhã, a gente tem que falar muito sobre a geração de caixa, né? Então, e aí vai um pouquinho para a segunda pergunta, eu encerrando aqui, vou pedir para o Rossano complementar o que eu esqueci nos dois pontos. Na hora que você tem uma geração de caixa muito forte, né, como a gente teve esse ano, como a gente está achando que vai ter ano que vem, né, é muito razoável que você premie quem está junto com a gente aqui, né? Se você for olhar o conjunto de 150 milhões de reais de dividendos que a gente está propondo para a Assembleia, com 154 milhões de reais que a gente está que a gente já fez de recompra esse ano, né, que a gente já encerrou a recompra esse ano, estão falando aqui de, vou estar, mas não vou estar muito errado, em 15, 1,20 por ação, né, que é um retorno para a gente muito relevante nesse momento que a gente pode e a gente se permite ter e a gente fez muita conta por trás disso, né? Então, acho que convido você e todo mundo que acompanha a gente, olha com a lupa muito perto essa questão da geração de caixa. Acho que isso é o que vai nos dar graus de liberdade, o que nos está nos dando graus de liberdade, para escolher e ter a coragem de fazer 2 M&As pequenos super bacana enxutos para seguir com a nossa política de pagamento de dividendos que já tem 18 anos, para seguir com uma recompra no momento que fala assim, olha, quem está com a gente vai receber mais para frente dessa sequência bacana que a gente está vendo de geração de caixa para frente. Então, é uma decisão que não foi difícil de tomar, não, né? Acho que quando você chega no patamar do personalização com que a gente olha de retorno, né? A pessoa fala, não, porque eu tenho IPCA mais 7 aqui. Cara, olha os nossos yields, cara. Onde você consegue manter o yield que a gente está tendo dentro do negócio, né, com uma perspectiva de crescimento forte, eu acho que a gente é competitivo com o mercado de dívida no Brasil, sim, apesar do momento meio particular que a gente está vivendo. Luciano, me ajuda aí. O que faltou aqui? Boa, obrigado pela pergunta sofisticada aí, Pedro. Cara, vamos lá. Sobre o guidance, você está falando dessa agressividade. O crescimento, você tem que notar que, na verdade, com o número de ações que a gente fechou o ano, o lucro por ação foi de 1,73, né? A gente usou o 65, foi a base do guidance lá, mas o número real é 1,73. 1,73 versus 1,18 em 2023 é um crescimento de 47%. Né? Então a gente cresceu 47% de 2023 para 2024.
Do 1,73 para o bottom do guidance, para o 2, é mais ou menos 15%, né? Não fiz a conta aqui de novo, mas é mais ou menos 15%. Já é um crescimento muito menor do que foi entregue em 2024. Parte desse crescimento vai ser ajudado pelo restante do programa de recompra, que já foi executado, né? Então, 2024 só se beneficiou de metade do programa de recompra. A outra metade, né, mais de 150 milhões, na verdade, foi executada no primeiro TRI, vai beneficiar ainda mais, né? Então, ainda que fosse um lucro igual, 1,73 já cresce mais um pouco, né? Então, se você ver, não é tão desafiador assim. Claro que você tem principalmente um impacto da Selic pesado no resultado financeiro, né? Então, isso é uma âncora que vai puxar um pouquinho, mas na verdade, mantendo-se toda esse trend, esse push operacional do quarto TRI, a gente está bastante confiante no crescimento desse LPA, né? Como a gente falou na resposta do Samuel, vamos esperar o primeiro TRI para ver se a gente mexe um pouco na janela ou não, mas a gente, de novo, continua muito confiante e operacionalmente só tem razões positivas olhando aí para frente. O seu segundo tema, né, sobre o tema da recompra, a sua pergunta foi complexa, mas vamos lá. Entendo que você teve um questionamento de, puta, estamos fazendo recompra e estão pagando dividendos, ainda sendo que o foco é a redução da alavancagem. Os dividendos foram muito próximos do mínimo, né, Samuel? O 25% aí do lucro líquido ajustado seria 120 milhões, a gente está pagando um pouco a mais, 150. De novo, muito embasado na confiança da posição de caixa que a gente tem hoje e na perspectiva para frente. E o programa de recompra, cara, numa perspectiva de curto prazo, você vê a Selic, obviamente, muito alta, né? Se você estivesse pensando mais no curto prazo, talvez seja melhor você focar só nessa desalavancagem, não fazer o programa de recompra. Mas numa visão de mais longo prazo, o programa de recompra, ele gera muito valor para o acionista, né? A gente vai ter ciclos de Selic, a Selic vai subir, vai descer, em ciclos curtos até no Brasil, né? Mas esse valor de ação a gente não sabe mais quando vai estar, né? Assim, e não é uma questão, obviamente, acho que todo mundo concorda com a gente que esse preço atual não reflete especificamente uma performance operacional da empresa, tem um amasso aí dos múltiplos de forma geral, não só na empresa, não só no setor de educação, mas na bolsa de forma geral e principalmente nas mid e small caps. A gente acha que era uma oportunidade muito importante para o acionista realizar esse programa de recompra agora. A gente tem certeza que em muito curto espaço de tempo isso vai mostrar um NPV muito positivo, mesmo com a Selic no nível onde está. Acho que é isso, né? Passei por todas. Não lembro se teve mais algum ponto da tua pergunta que eu não respondi. Das escolas premium, né? Por que vocês não... Desculpa. Boa, deixa eu pegar aqui, Rosana. Cara, isso é uma questão de trocar dinheiro, né? Então, comprar uma escola premium custa muito dinheiro, e aí eu prefiro comprar um portfólio maravilhoso, que não só tem escola premium, como ter uma capacidade de enxergar muito forte em qualquer retomada, né? A alavancagem operacional gigantesca em qualquer retomada da classe C, né? Então, acho que a recompra é um investimento muito melhor. Aliás, é difícil pensar no investimento melhor do que a recompra nesse momento, né? Então, qualquer escola, se você quiser comprar o IBMEC, eu vou te pedir uma fortuna. Se quiser comprar o IDOMED, eu vou te pedir uma fortuna, né? Não estão à venda, tá, gente? Então, manter o nosso portfólio, recomprar o nosso portfólio com um negócio que está achatado, eu acho que esse é o melhor investimento que a gente pode pensar. Perfeito. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Rosana. Obrigado, Cipriano. Nossa próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, do Bank of America. Olá, bom dia, Parente, Rossano, parabéns pelos resultados. Eu queria estressar de novo aqui no ciclo de captação que vocês mostraram já na apresentação, inclusive parabéns pelo slide bem interessante. A minha pergunta é principalmente com relação a margens, né? Eu queria entender aqui se vocês pudessem nos ajudar a compreender o que a gente deveria esperar com relação a margens, dado o semipresencial ganhando bastante share, principalmente em relação ao digital, né? E também na cabeça de vocês, o que seria um mix ideal aí entre essas três modalidades? E aí, a minha segunda pergunta é com relação ao ticket do presencial, né? Então, a gente vê uma pressão no ticket do presencial, né? Tanto no 100% presencial quanto no semi. E eu queria entender aqui até quando a gente deveria esperar que esse ticket venha sendo pressionado, até porque vocês vêm fazendo um repasse maior nos veteranos, se em algum momento e quando a gente deveria ver esse efeito um pouco mais relevante no ticket como um todo. Obrigado.
Obrigado, Flávio. Obrigado, parabéns, cara. A gente teve momentos duros aqui com vocês e esse momento é um momento que a gente está bastante satisfeito com o resultado, não só do trabalho do ano, mas é um resultado do trabalho de vários anos para a gente chegar aqui, né? Margens, cara. As margens a gente não acha que tem uma mudança relevante, tá? O SEMI ganhando share ali em cima do EAD, óbvio, né? Mas assim, a base ainda é pequena, né? Você tem ele está sendo relevante na captação, mas na hora que você olha o conjunto como um todo, ele tem uma base que ainda é pequena, né? Então, a gente tem uma batalha eterna aqui de lutar, né, para estar à frente da inflação em qualquer coisa que a gente faz, né? É, e às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas, de novo, o que mais cresce no nosso portfólio são as linhas de serviço com maior margem, né, que é a Idomed e IBMEC, né? Então, isso tende a sempre estar nos favorecendo, né? Então, a gente teve um ganho de 0,6 pontos percentuais na margem esse ano, né? Acho que tem um ano que o bônus voltou mais para perto do normal, isso obviamente ajuda, mas também o Idomed e o IBMEC com margens maiores ajudando a gente a empurrar para cima. Então, acho que essa mudança de mix não tem um efeito tão relevante assim, não, tá? Nem para cima, nem para baixo. Do outro lado, você perguntou sobre o ticket presencial, né? Então, no gráfico ali, você viu que lá na página presencial que eu mostrei, né? O volume pré-pandemia de alunos do presencial caiu a metade, né? Isso é uma âncora, né? Assim, você fica tentando decolar, mas tem âncora ali. Então, a gente está sempre aumentando o ticket de quem entra, estamos sempre aumentando o ticket de quem está dentro, mas eu tenho uma turma de tickets muito maiores que está se formando e isso me pressiona para baixo. Eu não sei precisar, depende muito de quando as pessoas vão se formar, etc. Mas eu acho que isso ainda tem um efeito em 2025, né, de cancelar os ganhos que a gente está tendo, e em 26 essas amarras estão soltas aqui para a gente crescer, assim como eu falei, acho que foi na pergunta da Jéssica, né, de a gente estar olhando para frente, vendo medicina andando mais ou menos com a inflação, talvez um pouquinho acima. Na hora que eu olho, né, o presencial, a gente vê nas nossas projeções, não estou dando guidance, assim, nas nossas visões internas aqui, como a gente olha para o futuro, a gente vê o presencial crescendo acima da inflação. Queria Obrigado, viu, te parente? complementar um ponto só, Edu, que foi interessante a pergunta do Flávio do mix ideal, né, cara? Porque é interessante que o mix ideal a gente infelizmente não escolhe, né? A gente está na mão do aluno, ele decidir o que, que é a escolha dele, e a gente, como organização, e esse é o posicionamento-chave da Edux, é uma empresa de educação superior, né? Você tem players mais especializados em cada um dos segmentos, e a gente é um player horizontal que consegue oferecer serviços excelentes nas diferentes camadas e nas diferentes modalidades que a gente oferece. Então, a gente surfou bem a onda do presencial crescendo muito na época do FIES, depois com o FIES crescendo, o digital assumindo essa força de crescimento do negócio de educação superior como um todo, a recente crescimento e alta rentabilidade da medicina, o IBMEC vindo para dentro do portfólio, fazendo um papel, acho que uma liderança absoluta nesse setor de ensino premium. Então, a gente está nos posicionados como um dos líderes de cada um dos segmentos e se aproveitando de cada uma dessas ondas, né? Hoje tem agora uma tendência mais forte do consumidor, de forma geral, usar regimes mais híbridos. E a gente conseguiu montar ofertas super competitivas e de qualidade para o aluno em modelos híbridos. O SEMI é mais um exemplo disso. Então, esse é o nosso negócio, é um negócio que se aproveita, seja lá de qual for a decisão do consumidor no momento, que não está totalmente fora do nosso controle, e a gente é capaz de, como uma empresa focada em ensino superior, mas em todos os segmentos do ensino superior, ter ofertas de qualidade, competitivas e com boa rentabilidade, seja lá qual for o segmento. Super claro, pessoal. Obrigado. Obrigado, Flavião. Nossa próxima pergunta vem de Luca Marquezini, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegarem a nossa pergunta, que acho que é mais um follow-up em relação à captação, principalmente em relação ao DIS, né? Então, assim, faz sentido pensar numa queda da receita do DIS aqui com essa queda do EAD? Então, acho que essa é a primeira parte da pergunta. E o segundo ponto, para tentar entender, né, essa menor relevância do DIS, vocês têm estimulado menos o aluno a contratar o DIS? Ou o DIS continua sendo algo que é um opt-out por parte do aluno? Então, entender também a questão comercial aqui em relação à adesão ao DIS, acho que seria importante para a gente, por favor. Obrigado.
Obrigado, Luca. Vou passar aqui para o Rossano para responder primeiro e o Marcelo a segunda. Legal, obrigado pela pergunta, Luca. É um tema que já foi mais frequente, mais popular nessas calls, né? Agora acho que está mais de conhecimento de forma geral, né? Vocês estão entendendo super bem a ferramenta. O DIS sempre foi uma ferramenta muito boa para a gente atrair alunos para dentro desse produto que a gente acredita muito, que é a entrega do ensino superior, né? Então, muitos alunos que muitas vezes têm dificuldade, a gente sabe que o ensino superior é um consumo discricionário para o nosso prospect, né? Então, o DIS sempre foi uma ferramenta muito forte de atração. A gente não está agindo intencionalmente para reduzi-lo. O que está acontecendo é, ao longo dos anos, a gente foi aumentando cada vez mais a transparência e a melhoria da comunicação do que é o produto, quais são os impactos para o aluno, que ele vai pagar um pouco menos no início, mas que isso vai impactar em parcelas futuras. Isso foi evoluindo ao longo do tempo e o aluno foi entendendo melhor essa dinâmica. Ao mesmo tempo, tem uma mudança de perfil de consumo, não só para a Edux, mas acho que no setor de consumo de varejo, de forma geral, dos alunos e dos consumidores preferirem estruturas de preço mais constantes, né? Fugirem um pouco dessa dinâmica de preços com mais alta variabilidade. Além disso, uma captação não tão alta assim, que restringe a captação a um bloco de alunos que talvez tenham um perfil menos afeito ao DIS. Então, acho que esses três fatores evoluindo são os que estão trazendo essa redução da penetração do DIS. Tá? Os três fatores parece que carregam para 2025. Então, respondendo a pergunta, a gente vê sim uma menor penetração do DIS na captação de forma geral. Você perguntou se o digital, tendo uma menor captação, influencia isso? Provavelmente sim, né? Principalmente quando você comparar o premium, né? Que, seguindo o premium, que não tem DIS, com uma captação que continua super forte, ele incrementando a participação dele na receita, no EBITDA, e o digital reduzindo, isso também é outro fator que reduz a participação do DIS na nossa receita como um todo. Respondi? Acho que era esse ponto, né? Super claro, Luciano, muito obrigado. O meu ponto eletrônico aqui, falando que você perguntou sobre o opt-out. A gente não mudou de novo as ferramentas, né? A gente deu mais transparência e facilitou para o aluno esse processo de decisão e de escolha, mas ele sempre teve a opção de fazer o opt-out. A gente só está com uma comunicação um pouco mais clara e mais objetiva para esses pontos. Só complementando, Rossano, que acho que desde o quarto TRI, 100% do nosso fluxo, o aluno decide se vai seguir com a DIS ou não no momento da inscrição, tá? Então ele consegue ali ligar e desligar, né? Ele consegue ver o que vai ter de fluxo futuro de pagamento e decidir pelo produto ou não, tá? Então acho que essa também, no caminho de mais transparência, a gente deu transparência também na decisão e no fluxo de pagamento futuro do aluno, tá? Que a gente vê com bons olhos até para a renovação que a gente vai ter lá na frente. Isso a gente tá maturando, tá? Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, cara. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente para que faça as considerações finais da companhia. Gente, muito obrigado pela confiança de vocês, obrigado pelo tempo de vocês. Eu acho que tivemos de novo um ano que foi resultado de muitos anos, né, difíceis, que a gente chegou em um portfólio que nos permitiu um resultado operacional muito bom, com uma evolução muito importante no lucro líquido, em especial na geração de caixa, e a gente fez coisas boas com o dinheiro que a gente gerou para vocês, né? Tanto uma evolução muito importante, né, aumentando em 30% nossas vagas de medicina, com um custo muito baixo, uma evolução muito importante de duas aquisições pequenas, mas que vão nos ajudar no crescimento futuro, né? Tanto do lado da Newton Paiva, 2 vezes EBITDA esse ano, o EduForum, vagas de medicina barata, mas com presencial vindo muito forte também. A gente tinha posto quase como é dono no preço. Conseguimos pagar dividendos ano passado de 80 bilhões, esse ano levando para a Assembleia uma proposta de 150, gerando muito valor também através do processo de recompra, como o Rossano bem falou. Então, estamos seguindo o plano, gente. Estamos seguindo o plano, com muita disciplina, com muita vontade de fazer coisas diferentes também. Acho que a introdução do SEMI no Polo foi um golaço. E segue assim para frente. Né? A gente está olhando para frente, muito animados com o que vem para frente, com as possibilidades que a gente está se criando a partir desse momento de forte geração de caixa, né? Senhores do nosso destino.
com bastante vontade e feedback bastante positivo do que a gente tem feito com o dinheiro de vocês. Muito obrigado, gente. A videoconferência da Edux está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.